Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Vacinas distribuídas no Brasil atendem 7% do público prioritário até o momento. À espera de matéria-prima para a produção do imunizante, a Fiocruz deve pedir o registro para uso definitivo da vacina de Oxford na próxima sexta-feira. No futebol, os gols da Europa e do Campeonato Brasileiro. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. As vacinas da Covid-19 distribuídas no Brasil até agora não são suficientes. Só imunizam 7% do público prioritário. Quem traz os detalhes é o Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovana. Os números foram divulgados nessa terça pelo Ministério da Saúde e pelos conselhos das secretários estaduais e municipais de saúde. Até agora foram encaminhados 8.900.000 doses das vacinas aos estados, sendo 2 milhões da AstraZeneca e os outros 6.900.000 da Coronavac. O grupo prioritário da vacinação contra a Covid no Brasil ultrapassa 77 milhões de pessoas, ou seja, para garantir a imunização serão necessários mais de 150 milhões de doses. Giovana? Obrigada, Matheus. Até já. São Paulo já vacinou cerca de 43 mil profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Leandro Stoliar tem mais informações da vacinação aqui na capital paulista. Boa noite, Leandro. Oi, Giovana, boa noite. Além dos profissionais da saúde, como você falou aí, idosos e funcionários de asilos, portadores de deficiência que estão internados e indígenas já receberam as doses da vacina. Segundo o levantamento, até o dia 23 de janeiro, foram vacinados com a Coronavac 11.320 idosos e funcionários de asilo, praticamente todos os portadores de deficiência e quase 32% dos indígenas. Cerca de 19 mil doses da vacina foram destinadas a profissionais da saúde que atuam em hospitais da rede municipal de São Paulo. Nessa terça-feira, o lote com as vacinas de Oxford foi enviado aos centros de armazenamento para ser distribuído em hospitais da rede pública de São Paulo. Giovana. Leandro, obrigada. Bom descanso. A Fundação Oswaldo Cruz deve pedir à Anvisa, na próxima sexta-feira, o registro definitivo da vacina de Oxford AstraZeneca. O Pedro Paulo Filho, aliás, tem mais detalhes para a gente. Oi, Pedro Paulo, boa noite para você. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Olha, segundo a Fiocruz, por recomendação da própria Anvisa, essa solicitação vai acontecer 15 dias depois do pedido emergencial, que liberou o uso de 2 milhões de doses vindas da Índia no último fim de semana. Esse registro definitivo é necessário para que a Fundação possa distribuir as vacinas que serão produzidas pela fábrica da instituição aqui no Rio. A produção deve começar logo após a chegada do ingrediente farmacêutico ativo vindo da Índia já nos próximos dias. A previsão é de que a Fiocruz libere para o Ministério da Saúde 100 milhões de doses do imunizante até julho. Outros 110 milhões vão ser produzidos até o fim do segundo semestre. Essa era a informação, então, do Pedro Paulo Filho aqui para a gente. Bom, agora a gente vai para o Japão, porque lá a Silvia Kikuchi vai falar com a gente, porque o maratonista britânico e bicampeão olímpico Mo Farah declarou que os atletas vão receber a vacina para o coronavírus antes das Olimpíadas de Tóquio. Então a gente vai até o Japão com ela. O Comitê Olímpico Internacional chegou a confirmar mesmo essa informação, Silvia Kikuchi? Olá, Giovana. O COI deve fazer uma reunião nesta quinta-feira para discutir o assunto. Já o diretor do Programa de Emergência Sanitária da OMS, Mike Ryan, disse que a prioridade mundial são as pessoas da área médica e idosos, mas que cabe aos organizadores decidirem sobre a vacinação antecipada dos atletas. Mo Farah não informou como obteve a informação. O Japão garante que não existe plano B para realizar o evento. Por isso, o estado americano da Flórida anunciou que está pronto para sediar a Olimpíada
caso Tóquio resolva desistir. Giovana. Obrigada, Silvia. Uma boa tarde para você. Agora ficou mais fácil para moradores de Nova York fazerem testes para o coronavírus. Uma máquina vende kits de exames que podem ser feitos em casa e sem ajuda profissional. São dois tipos de testes disponíveis com 99% de precisão. Cada kit custa o equivalente a R$ 600 e pode ser reembolsado pelo plano de saúde. A estimativa é vender cerca de 400 exames por dia. E o governo israelense proibiu voos internacionais por uma semana para evitar a transmissão das novas variantes do coronavírus. Quem traz as informações é a correspondente Bianca Zanini. O aeroporto internacional Ben Gurion, aqui em Tel Aviv, fechou a partir desta terça-feira. Nenhum voo comercial internacional poderá aterrissar ou embarcar para o exterior. Voos do Brasil e da África do Sul já haviam sido proibidos por causa das novas mutações do coronavírus detectadas nesses países. Israel está sob bloqueio nacional desde dezembro e o Ministério da Saúde pretende prolongá-lo até a primeira semana de fevereiro. Apesar de um programa de vacinação rápido e eficaz, os novos casos diários de Covid-19 continuam altos. Mas pesquisas já relataram uma queda significativa no número de idosos hospitalizados após terem recebido apenas a primeira dose da vacina. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E o governo português pode transferir pacientes com coronavírus para o exterior, já que os hospitais do país estão ficando lotados. A correspondente Ana Paula Gomes tem os detalhes. A ministra da Saúde aqui de Portugal não descarta essa possibilidade. A sobrecarga nos hospitais transforma espaços como cafeterias em leitos para pacientes com o novo coronavírus. O município aqui perto da capital Lisboa, Torres Vedras, pediu apoio internacional por causa dos surtos em casas de repouso. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa pediu calma e disse que pode pedir ajuda de outros países em caso de necessidade. Apesar do confinamento nacional, Portugal teve mais um dia de recorde no número de mortes pela Covid-19. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Bom, e assim como em Portugal, em Manaus, aqui no Brasil, o governo estima que vai ser preciso transferir 1.500 pacientes por falta de leitos. Quais foram as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde, Matheus? Giovana, além desses 1.500 pacientes que serão transferidos de Manaus, o governo federal disponibilizou 108 médicos para auxiliar na crise sanitária na capital do Amazonas. O custo desse reforço médico em Manaus é estimado em 22 milhões de reais. Segundo o Ministério, foram escolhidos 108 entre 137 candidatos analisados e quase metade é do próprio estado. Também foi autorizada a contratação de 180 agentes de saúde, 40 equipes de saúde da família, 50 equipes de atenção primária e 3 de saúde bucal. Nessa terça, um navio da Marinha atracou em Barbacena, no Pará, onde vai ser carregado com 90 mil litros cúbicos de oxigênio que serão levados para Manaus. Giovana? Agora, Matheus, 3 projetos de lei foram protocolados no Senado Federal para punir quem furar a fila para tomar a vacina contra o coronavírus, é isso? Isso mesmo, Giovana. Os projetos foram propostos pelos senadores Daniela Ribeiro, Randolfo Rodrigues e Plínio Valério. Ainda não há prazo para análise dos textos que querem prender quem furar a fila de vacinação. O Senado está de recesso e os trabalhos só serão retomados no dia 1º de fevereiro. O Ministério Público de pelo menos 10 estados, além do Distrito Federal, já investigam denúncias de pessoas fora do grupo prioritário acusadas de furar a fila. No Amazonas, que sofre colapso na rede de saúde, uma juíza federal determinou que as vacinas da AstraZeneca continuem sendo enviadas para os municípios do interior. Já em Manaus, a distribuição foi interrompida por conta de desvios e só será retomada após a apresentação de um plano de vacinação. Giovana?
Tá certo, obrigada pelas suas informações e um bom descanso, Matheus. Termina na sexta-feira o prazo dado pela Justiça para a realização do acordo entre o Estado de Minas e a mineradora Vale para encerrar o processo de indenização da tragédia de Brumadinho. Virgínia Nalon, uma boa noite para você. Caso o acordo não seja fechado, o que é que acontece? Oi, Giovana, boa noite para você também. O processo voltará à primeira instância e poderá se arrastar por até 15 anos na Justiça. O Estado pede 54 bilhões de reais como reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem na mina do Córrego do Feijão. Mas a mineradora só concorda em pagar 30 bilhões. 270 pessoas morreram e 11 seguem desaparecidas depois do rompimento da estrutura da Vale. O presidente do Tribunal de Justiça falou da importância desse acordo ser assinado até a próxima sexta. Vamos ouvir. O acordo ser fechado em uma audiência aqui do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos é muito importante, tanto para o Estado de Minas Gerais, quanto para os atingidos e também para a Companhia Vale. Porque a gente já está há 2 anos da tragédia, então nós daríamos uma resposta mais rápida à sociedade. O Estado teria a verba para os projetos que estão previstos de serem desenvolvidos. A Companhia Vale teria uma quitação, entre aspas, da tragédia que aconteceu, quitando os danos socioeconômicos, ambientais e morais. As instituições jurídicas, Ministério Público e Defensoria, estariam prestando contas à sociedade da sua atuação e nós teríamos o encerramento desse processo coletivo. Caso não aconteça o acordo, essa demanda, que depende de várias perícias a serem realizadas, essa demanda pode durar aí entre 10 a 15 anos. E uma resposta já depois de um período desse já é uma resposta tardia, que talvez não atenda mais aos atingidos, não atenda mais ao Estado. E agora o futebol pela Copa da Itália teve virada no Clássico de Milão. E na Inglaterra, o Manchester City assumiu a liderança do campeonato. Já o Leeds United teve uma vitória com sotaque brasileiro. Rodrigo Moreno, que nasceu no Brasil, mas se naturalizou espanhol, deu o passe para outro brasileiro, Rafinha, abrir o placar. O Newcastle empatou no segundo tempo com o Almiron. 4 minutos depois, Rafinha encontrou Harrison livre na área para fazer o segundo do Leeds. O Manchester City enfrentou o West Bromwich, que tem a pior defesa da Premier League, e aproveitou. Gundogan fez o primeiro. O português João Cancelo acertou um belo chute e ampliou. Gundogan roubou a bola da zaga e marcou o segundo dele. Sterling tocou para Mahrez fazer o quarto do City. No segundo tempo, Mahrez retribuiu e deu o passe para Sterling fechar a goleada. 5-0 para o Manchester City. E nas quartas de final da Copa da Itália, o Milan saiu na frente da Inter com Ibrahimovic. Mas o sueco virou vilão. Tomou cartão amarelo depois de uma confusão com Lukaku. E acabou expulso no segundo tempo depois de falta em Kolarov. A Inter foi para cima e empatou nesse pênalti marcado com a ajuda do VAR. Lukaku bateu forte e sem chance para o goleiro. Eriksen, que tinha acabado de entrar, virou o jogo de falta já nos acréscimos e garantiu a Inter nas semifinais. E o Campeonato Brasileiro teve 2 jogos atrasados disputados nesta terça-feira. O Atlético Mineiro venceu o Santos e diminuiu a diferença para o líder internacional. O Palmeiras empatou com o Vasco. Veja como foi. Com o time reserva, pensando na final da Libertadores, o Palmeiras saiu na frente com Breno Lopes. O argentino Benítez bateu a falta com categoria e deixou tudo igual. O jogo tinha sido adiado da primeira rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro enfrentou os reservas do Santos, que também se poupou para a decisão da Libertadores. E o venezuelano Savarino fez os 2 gols do jogo. O segundo depois de belo passe de Queno. Com a vitória, o Atlético chega ao 3º lugar, a 5 pontos do líder internacional.
E nesta terça-feira completou um ano da morte do astro do basquete Kobe Bryant. Fãs de todo o mundo se juntaram para homenagear o jogador. Nas Filipinas, artistas pintaram um mural em uma quadra de basquete com imagens de Kobe e da filha Gianna. Em Los Angeles, fãs se reuniram perto do ginásio onde Kobe atuava. O ex-jogador morreu em um acidente de helicóptero junto com a filha de 13 anos e outras 7 pessoas. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h30 da manhã. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência.